1 Reis 19. Versículo 19 até o 21. Nós vamos ler essa porção da palavra de Deus. Está na Antiga Aliança, no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 19, do versículo 19 a 21. Diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. Então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que ele fez. Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos pela oportunidade de lermos a Tua palavra. E eu sempre oro para que essa liberdade nunca nos falte, Pai. Agora, amado Espírito Santo, fica à vontade em nosso meio. Queremos, Senhor, que agora que a Tua presença se manifeste, porque viemos a esse lugar com uma expectativa. E a nossa expectativa é sermos tocados por Jesus. Por isso, Senhor, fale através da Tua palavra. Se alguém estiver enfermo, Senhor, que haja unção de cura agora, em nome de Jesus. E que o shalom de Deus, que a paz que excede todo entendimento, caia sobre cada um de nós. Assim eu oro em nome de Jesus. Pode sentar. Glória a Deus. Ontem, eu preciso falar isso, não porque aconteceu um fato interessante para alguns, mas ontem teve um evento, né, que mexeu com a nação. E nesse evento, havia alguns repórteres antes do acontecimento desse jogo, e aquilo eu fui observando, e o repórter, havia repórter de um time, no lado de um time, e o repórter de outra posição daquele estádio, também vendo aqueles torcedores que chegavam. E de repente chegou uma pessoa com deficiência, chegou trazendo com o seu parceiro ali, com os seus amigos, e aquela senhora falando com o repórter: não, eu vim 5 dias na estrada e eu passei fome, mas eu não desisti, eu perseverei, eu vim e cheguei aqui, o objetivo. Já no outro lado também teve um senhor, esse já estava ali em pé, e quase falou a mesma coisa: olha, passei um sufoco, eu creio que eles foram de carro, né? Mas ele falou: passei um sufoco e com esse sufoco eu tive também uma necessidade, e pneu e tal, mas eu não desisti. E quando eles falaram aquilo, veio assim um entendimento. Eu falei: olha como são as coisas. Essas pessoas, por causa dos seus projetos, dos seus sonhos, dos seus objetivos, eles não desistiram. Eles estão indo com o propósito de fazer acontecer, né, o seu sonho. Então eles perseveraram, e aquilo falou ao meu coração. E é por isso que dali Deus falou ao meu coração, e eu trago essa palavra hoje para nós. E o tema dessa palavra é: persevere no propósito de Deus em sua vida. E a gente observa aqui que a perseverança é a qualidade de insistir e não desistir diante das dificuldades e dos desafios. Essas pessoas, e muitos ali, né, elas persistiram e ficaram firmes até chegar a alcançar o seu objetivo. O resultado já não dependia dele, mas o que dependeu deles, eles chegaram até o local. E aqui, a palavra de Deus nos mostra que o Senhor tem um propósito, o propósito estabelecido para cada um de nós. E nós precisamos entender isso e não desistir e insistir no propósito que Deus tem para nossas vidas.
A perseverança não está limitada aos cristãos. Nós sabemos disso. Mas ela é a capacidade do indivíduo suportar as batalhas, as adversidades, mantendo o foco até atingir o propósito estabelecido. Então, a perseverança não tem a ver com ser cristãos. Tem muitas pessoas que não são cristãs, ela tem um posicionamento, ela se esforça e ela consegue o seu objetivo, ela estuda até tarde, ela não se envolve, às vezes, com os colegas que querem, vamos sair, ela, não, eu estou com um propósito, eu vou perseverar no meu propósito, e ela estuda, e ela é abençoada, ela consegue. E é isso que a gente tem que começar a entender, que como cristãos, nós deveríamos fazer isso com um objetivo muito maior, porque isso tem a ver com o reino. Tem que ver com as coisas de Deus. Se nas coisas efêmeras, nas coisas passageiras, nós conseguimos nos esforçar, quanto mais nas coisas do Senhor. Amém? Então precisamos ter essa compreensão. E nesse texto aqui, o profeta fala do profeta Eliseu, o profeta Elias. E Elias, ele vai em direção a um homem chamado Eliseu. E lá, a palavra de Deus diz que quando ele encontra Eliseu é um agricultor e está com essas parelhas de bois ali arando a terra, e Eliseu, ele recebe de Elias a capa de Elias. É lançado sobre ele. E ele, entendendo o que está acontecendo, a palavra do Senhor mostra aqui que ele entende esse lançar do manto de Elias sobre ele, e ele vai a Elias e diz assim, espera um pouco, deixa eu falar com meus pais, deixa eu resolver a situação, eu acho interessante esse momento, né? Porque eu vou pegar aqui o detalhe do Danilo, imagina se Eliseu sai e a família diz, cadê Eliseu? Sumiu. Né? Então, ele teve esse entendimento, falou, vou com os pais, e ele diz assim, mas lembre-se do que eu te fiz, porque ali havia um simbolismo. Mas eu, antes de dar seguimento, eu quero falar um pouquinho sobre quem é Elias. Elias, aí onde eu quero que nós vamos acompanhar no 1 Reis, tá? Nós precisamos entender por que Elias fez isso. Qual foi a motivação de Elias sair procurando Eliseu? Foi acaso? A gente faz as coisas por acaso? E aqui está um aprendizado para nós que somos servos de Deus, nós que estamos mesmo na perseverança, ou com o objetivo, nós não fazemos as coisas por acaso, sem saber por que vai fazer. Nós temos que ter um entendimento porque estamos fazendo algo, mesmo que seja para Deus. Amém? Então, 1 Reis, no capítulo 16, nós vamos, como os irmãos sabem, devido ao tempo também que temos, nós não vamos ler os capítulos, mas vamos pontuá-los. Amém? Lá no versículo 29 até o 31, vai falar sobre o rei Acabe. E o rei Acabe, ele vai fazer tudo que reprova, né? Tudo que Deus, que insulta o nome de Deus de Israel. Ele faz coisas terríveis. A palavra de Deus diz aqui que ele aqui no versículo, coloca esse versículo 31, já no final diz, ele passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Ele construiu, né, um templo para Baal. Aqui no versículo 32, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. No versículo 33, ele provocou a ira do Senhor de Israel. Olha, esse homem era um rei em Israel, e aqui Israel já está separado, né? A tribo do norte, a tribo do sul. Então esse rei, Acabe, ele faz tudo que é terrível. E aí a palavra do Senhor vai mostrar já no capítulo seguinte que vai entrar, né, alguém chamado Elias na história. E Elias, ele entra aqui no versículo 1, que eu quero compartilhar com os irmãos, onde inicia o ministério de Elias. E o ministério de Elias, ele surge porque há um propósito de Deus na vida de Elias. E entenda isso, nós precisamos ter, persevere no propósito de Deus em sua vida. Então, Elias entende o propósito de Deus, e Deus fala com ele, vai até Acabe, e fala com ele. E a palavra de Elias a Acabe foi, juro pelo nome do Senhor. Olha o que ele fala, juro, ali tão certo,
né? Deixa eu ver, você está no versículo, capítulo lá, 17? Tá. A minha NVI, então, está aqui escrito: juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo. É importante nós entendermos essa passagem, a quem sirvo. Ele está dizendo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o Deus que eu estou servindo e o propósito que ele tem na minha vida. Eu sei que eu estou aqui. Eu estou aqui à toa não, rei Acabe. E eu juro pelo nome do Senhor, o Deus vivo, ao Deus que eu sirvo. Aí ele diz aqui, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. E ele sai dali, e aí ele vai ter as experiências, Elias vai ter a experiência, eu convido você a ler depois essa história linda, né, das experiências de Elias. E a palavra do Senhor diz agora que desse início do ministério de Elias, que foi esse momento. Olha bem, o início do ministério de Elias foi esse. Elias não começou, fez isso, não. Deus levantou ele, disse, eu tenho um propósito contigo. Ele entende e persevera no propósito. Ele vai diante do rei e fala para o rei, olha, não haverá orvalho nem chuva durante um período, até que a minha palavra seja liberada. Isso é uma palavra de muita determinação. Amém ou não amém? Amém. E aí, a palavra do Senhor diz, aí nós vamos seguir para o capítulo mais adiante, e nós vamos lá no capítulo 18, porque ele vai ter outras experiências, mas nós vamos agora seguir a história. E acontece que aparece Obadias aqui nessa história, porque Elias vai se encontrar com Obadias. Quem é Obadias? Obadias é um homem que temia o Senhor e era responsável pelo palácio onde o rei Acabe trabalhava. Era rei, desculpe. Então, ele era um homem responsável ali, com alguns fatores, era um homem de desconfiança. E diante do problema que estava havendo, porque já se fazia aproximadamente aí há 3 anos que houve seca, não caiu orvalho nem chuva, e Obadias, agora, diante do que o rei Acabe fala, ele diz assim, Obadias, vamos fazer o seguinte, então o problema está muito sério, para que não morram os cavalos e nem as mulas, vamos procurar água. Então, dentro desse convite, a palavra de Deus, ela vai mostrar que ele entende essa necessidade, Obadias entende essa necessidade e vai correr a Acabe. Só que um vai para um lado e o outro vai para o outro com o objetivo de encontrar a água. Só que o Senhor havia falado com o seu servo, aqui no versículo 1, agora nós vamos ler. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, vai apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Elias foi ao encontro de Acabe. Só que, diante dessa necessidade do rei de Acabe, para procurar água, Acabe está fora do reino, procurando, e Obadias também. Só que Elias está vindo em direção ao rei. E quem ele encontra? Obadias. Quando encontra Obadias, ele diz a Obadias que ele quer se encontrar com o rei. Ele fala que quer encontrar com o rei. Ele diz, diga ao rei que eu estou aqui. Está lá, aqui no versículo, né? Versículo 8. Vai dizer ao seu senhor, Elias está aqui. Deixa eu dar uma compreensão. Ele encontra Elias, e Elias diz assim, Obadias, vai dizer a Acabe que eu estou aqui. A Obadias ficou assim, não. Ele disse, você não faz isso não, desculpa, Elias, não faça isso não, Elias. Porque o rei Acabe, por muitas vezes, sabia onde você estava, e tentou procurá-lo, e ia nessa direção, chegava lá, você não estava lá. E como eu vou falar para o rei que você está aqui, e se Deus te toma e você some daqui, eu vou ser morto. Não vou fazer isso. E eu tenho ajudado, ele disse assim, eu tenho ajudado, porque os profetas estão sendo mortos por Jezabel, né? Mas eu separei 50 numa caverna, 50 em outro, eu sou um homem temente a Deus. E aí, ele disse, juro pelo meu nome do Senhor do Exército a quem sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. E aí está lá no versículo de 15. Essa história, ela se resume a isso.
E aí, no versículo 15, a palavra, ele diz, eu juro, né? Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo. E mais uma vez, diz, eu sei o propósito pelo que eu estou fazendo. E eu vou perseverar no propósito. Eu vou estar firme aqui. E ele diz, hoje eu me apresentarei a Acabe. Na seguinte passagem, já no versículo 16, a palavra de Deus diz que Elias, ele tem esse encontro com Acabe. E ele diz que, ó, o perturbador de Israel. E ele disse, não, agora vamos ler um pouquinho para que os irmãos possam acompanhar. No versículo 18, não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaim. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado ou para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. E o povo nada respondeu. Disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem em pedaços, e ponham sobre a lenha, mas não acenda o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Preste atenção numa coisa. Quando Acabe se encontra com Elias, Elias diz assim, convoque, diz para o rei de Israel, convoque o povo, porque o objetivo dele era o povo de Deus. Não era o problema os 400 homens de Baal, não eram aqueles que estavam comigo à mesa de Isabel, a preocupação de Deus era com o seu povo. Então ele diz, convoca o povo, porque eu preciso ajustar as coisas. Eles perderam o propósito, eles perderam a visão, e Deus queria trazer ele novamente para o propósito dele. Então, agora, quando ele explica o que vai acontecer, ele diz assim, para que vocês precisam, já diante do povo de Israel, ele diz, para que vocês possam entender quem é Deus, porque vocês estão, cocheando dos dois lados. Vocês estão com Deus, mas gostam de Baal. Então, está certo isso. Isso não está agradando ao Senhor. Então, vamos agora fazer a prova dos 10. Vamos trazer 2 novilhos. E eles vão fazer aqui todo preparado. Vão preparar a lenha, vão preparar o novilho, só que eles não vão colocar fogo, como eu também não. E aqueles, dizendo para o povo de Israel, preste atenção, ele não está falando nesse sentido para fazer qualquer coisa com esses adoradores de Baal. O que ele está querendo trazer é a compreensão do povo de Israel. Ele está falando e o povo de Israel está ouvindo. Ele diz, e vocês vão agora provar quem é Deus. O Deus que descer fogo e queimar esse holocausto, esse é Deus. Aí o povo de Israel diz, isso é bom. Agora, abre-se a mente, olha com o nível que estava a mente aprisionada. E a gente tem que aprender alguma coisa aqui. O cuidado que a gente precisa ter nas nossas vidas. Deus tem um propósito dele para você. Você sabe que você não está aqui por acaso. Você não nasceu por acaso. Você não é um erro, não, amado. Você é uma bênção. Oh, Deus. Então a gente tem que observar esse aprendizado. Pastor, eu não estou vivendo isso. E muitas vezes, quando a gente está aprendendo, não quer dizer que nós estamos vivendo esse problema. Isso você já tem tido maturidade desse aprendizado comigo. Eu quero dizer, estou nisso. Não, quando eu leio, eu tenho que aprender algo para ter cuidado com a minha vida, para não perder o propósito de Deus. Porque quando eu faço o meu propósito de chegar a algum lugar, não me importa se o carro vai furar pneu, eu vou trocar, se está chovendo, eu vou me molhar, mas eu quero chegar lá. Não é verdade? Então, nas coisas de Deus, ele está dizendo, tem essa mesma perseverança, porque os propósitos de Deus são maiores. As coisas de Deus não vão se perder, elas são eternas. E a palavra de Deus vai nos mostrar aqui que foi algo tremendo. Foi algo tremendo.
Porque ele ali, a palavra do Senhor diz que aqueles profetas chamaram, e passaram a hora, passou meio-dia, passou mais horas, mas nada aconteceu. E agora Elias chama o povo. Isso aqui eu acho muito interessante. Eu vou ler o versículo 30. Eu vou ler o 29 para os irmãos entenderem essa parte. Passou do 1 Reis 18, tá? Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Quem? Os profetas de Baal. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse ao povo: aproxime-se de mim. Agora era a parte, agora é o momento que Elias começaria. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha se dirigido, dizendo: seu nome será Israel. Olha o que Deus fez. Eles perderam até a identidade. Aí Elias pega as pedras representando cada tribo. A tribo de Israel eram 10. A tribo de Judá, 2. Nós estamos falando do reino de Israel. Mas Deus não era um Deus de uma tribo. Deus é Deus do seu povo. Xalamaiô. Deus é Deus do seu povo. Ele pegou as 12 pedras que representavam ali o nome, né, que o Senhor havia dado ao seu povo. E aí a palavra de Deus diz que ele faz o seguinte: agora ele vai ser mais ousado. Amado, quando você sabe o propósito de Deus na sua vida, pode ser ousado em nome de Jesus. Deus espera que você tenha uma atitude de fé. Deus espera que você compreenda o Deus que você está servindo. Por muitas vezes nós estamos perdendo grandes coisas que Deus tem para nós, porque estamos sendo influenciados pelo sistema. O sistema está nos influenciando tanto que a gente para de acreditar e fica, de um lado, acreditando no sistema e, do outro lado, acreditando em Deus. E Deus diz: para com isso. Creia em mim. Creia no Senhor. Confia no Senhor. Amém? E aí a palavra de Deus diz que ele faz o seguinte: olha, pega algumas 4 jarras de água. E eu fiquei pensando, né? O lugar que tinha dificuldade de água. Eu fiquei pensando nesse momento, como foi isso? Será que Deus abriu uma fonte ali, né, pastor Alexandre? A gente não sabe o que aconteceu. Mas o homem estava tão dentro do propósito. Irmão, se você entender o que Deus está querendo falar para nós nessa manhã, as dificuldades vão cair por terra. Momentos atrás, Acabe com Obadias foi procurar água para as mulas e o cavalo não morrer. Pouquinho tempo à frente, o profeta Elias disse assim: vai buscar 4 jarras de água. Eles foram lá buscar as 4 jarras de água e a água estava lá. Irmãos, use a palavra de fé. Confie. A fé é um firme fundamento das coisas que às vezes não existem, mas passam a existir. É a confiança que o Senhor, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, faz acontecer. Irmão, por isso que você tem que dizer: eu não sei como vai ser, mas vai acontecer. Vai acontecer na minha vida. Vai acontecer na minha família. Vai acontecer na minha casa. Em nome de Jesus. E aí ele fez ali um rego, né? Fez um buraco, mandou fazer, e volta, encheu e falou: bota mais um pouco. Eles foram lá, buscaram água e jogaram mais um pouco. A palavra de Deus diz aqui, vou ler aqui, a palavra do Senhor vai falando sobre isso, né? Aqui. E aí no versículo 34, faça novamente, disse eles. Faço pela 3ª vez. Aí é abuso, não é verdade? Aí é abuso. Mas Deus espera que você seja um pouco abusado mesmo, no bom sentido. Deus espera que a sua fé seja tão confiante. Busca mais água. De repente eu penso, isso é minha cabeça. Eu penso, o povo de Israel fala assim: da onde está sendo essas águas? E lá estava água lá, 3 vezes. E aí ele agora diz, a hora do sacrifício, ele vai falar: ó Senhor Deus de Abraão, no versículo 36, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido, que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo. Isso é muito importante. É importante falarmos isso.
Que fique conhecido que tu é o Deus de Israel e eu sou o teu servo. Eu estou te servindo. Eu sei o propósito que tu tens na minha vida. É importante você saber isso. É isso que você precisa entender hoje. Eu sirvo a Deus e sei o propósito que ele tem na minha vida. E aí ele ora assim, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde, meu Senhor, responda-me, Senhor, para que este povo saiba que tu... Que povo que ele está falando? O Israel, a preocupação era com o povo. Para que o povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água. Quando Deus faz a obra, ele faz completa! Oxalá maior! Aleluia! Mas entenda uma coisa que é importante, de vitória. Sabemos que logo depois, né, a palavra de Deus vai mostrar que vai acontecer, né, que vai ter a chuva, porque Deus falou que ia mandar chuva. Se Deus falou, basta. Eu gostei desse termo. Eu guardei essa frase. Essa frase falou meu coração naquele dia. No sábado eu estava orando ao Senhor. Deixa eu contar esse testemunho. Um dia eu vou pregar sobre esse tema. No sábado eu estava orando ao Senhor na minha casa, já noitezinha, meia-noite por ali, estava orando. Tem a minha sala, a janela, dá para ver os céus, né? Botei ali da minha frente. E aí eu falei com o Senhor, Senhor, a resposta. Tu disseste isso, tu falaste aquilo, e eu parei de falar, e Senhor, eu creio, mas Senhor, foi tu mesmo que falou. Eu perguntando, quando eu falei, foi tu mesmo que falaste comigo? Senhor, me dá uma palavra. Me dá uma palavra. Eu falei assim, Senhor, me dá uma palavra, eu preciso de uma confirmação. Aí vim para o culto de manhã. Estou aqui ouvindo. Daqui a pouco, a serva de Deus assim, se Deus falou, não é isso? Se Deus falou que vai fazer, isto basta. Aí Deus falou, essa é a tua palavra. Eu recebi aquilo, estou guardando. Irmão, se Deus falou que vai fazer, isso basta. Deus falou que ia mandar chuva, ele mandou. Ele começou a orar e disse, jovem, vai lá ver. Não, vai mais uma vez, não, vai mais uma vez, não, vai mais uma vez. Aí, né, irmão? Tem que ter o quê? Perseverança. Eu espero que você tenha perseverança. A nuvem já está se formando. Diz para o seu irmão, a nuvem já está se formando, irmão. Já está chegando grande chuva aí. Aleluia. Mas eu entendo uma coisa, diante de um propósito que a gente entende que Deus tem para nossas vidas, há pessoas que têm dificuldade de enfrentamento porque pensam em retaliação. E ficam preocupadas com isso, né? Porque vai ter retaliação. Ah, pastor, vai ter retaliação. Irmão, não vamos ter retaliação, não, nós vamos ter desafios. Fala para o seu irmão, não é retaliação, é desafios. Você não vai ter retaliação, não. Houve um levante. Levante pode acontecer. Então, quando eu estou dentro do propósito, quando nós estamos entendendo o propósito de Deus, vai haver algum momento, algum levante? Vai. E houve um levante. Jezabel, né, que matava os profetas, que tinha isso é uma potestade nos dias de hoje, mas esse aí fica um assunto para batalha espiritual. E aí o que acontece? Jezabel, quando soube, diz assim, não gostei disso não. Ele diz assim, que os deuses me castiguem, capítulo 19, no versículo 2, que os deuses me castiguem em todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com ele. Mandou avisar a Elias. Quando Elias recebe essa palavra, há um temor, porque há um levante. Preste atenção agora nisso, isso é importante para você entender. Sabe por quê? Porque a gente sempre observa os tempos de vitória, mas toda batalha vai ter um tempo de levante. Mas Deus espera que você esteja o quê? Persistente, perseverante. Porque sabe que o propósito de Deus está se realizando na tua vida. Você não está sozinho. Amém ou não amém? Nós não estamos sozinhos. Então houve um levante, ele teve medo, ele teve receio. E a palavra de Deus vai mostrar aqui que abalou ele emocionalmente. Ele desejou até a morte, versículo 3 e 4.
Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. E aí a palavra de Deus diz que ele vai para um local, né, que ali chegou em um pé, vamos ler aqui, que é importante às vezes ler um pouco, versículo 4, entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levanta e coma. É interessante aqui, preste atenção nesse detalhe. Houve um levante e ele reclama do quê? Que o levante é tão grande que ele está desistindo, ele está cansado. Mas a palavra que veio do Senhor não foi dar resposta ao seu questionamento. O que o Senhor começou a fazer é cuidar dele, da parte física e espiritual. Irmão, todo levante que houver, fique tranquilo, que Deus vai te trazer para dentro do esconderijo do Altíssimo, colocar você debaixo das asas, para você se sentir seguro. E ele recebe pão e água, que é um alimento físico, sim, mas também pão simboliza a palavra de Deus. Então, para os dias de hoje, quando sentirmos o levante, quando percebermos que há um levante, eu tenho que buscar a palavra. Você entende por que tanta luta para ler a palavra? Eu preciso da água, que simboliza o Espírito Santo, a renovação. Então eu ligo palavra e presença. Entende agora? Palavra e presença. E o que a gente faz quando passa por um momento desse? A gente procura tudo. A gente procura cama, procura travesseiro, procura tudo, mas menos a palavra. Então, no momento que ele disse, está um levante, eu não estou aguentando. O Senhor falou, toma pão, filho. Hoje vai, come pão. Ele disse, levanta, come pão. Beba água. Então aprenda uma coisa, Deus não vai deixar de cuidar de você. Se você está passando o levante, Deus está cuidando de você. Você me ajuda, diz para o seu irmão, ajuda ele aí agora. Deus está cuidando de você, meu irmão. Rabaxalamai. No versículo 8, é interessante. No capítulo 19, versículo 8. O anjo voltou, tocou nele, mais uma vez, levante-se e come, pois sua viagem será muito longa. Aí ele diz assim, você vai ter que caminhar. Irmão, você gosta de ficar parado? Entende? Quem é perseverante não insiste. Quem é perseverante não quer chegar ao alvo, não é focado. Então, se ele está servindo, ele sabia o projeto de Deus na vida dele, disse, não fica nessa posição não. Coma, levante e vai e caminha. A palavra diz assim, levante, porque será muito longa a sua viagem. Ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com a comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, ao monte de Deus. Sabe o que eu vou aprendendo aqui? É que quando eu estou no levante, a primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar a palavra. Se alimenta da palavra. A palavra vai te alimentar e você vai começar a esquecer das suas mazelas, dos seus problemas, e a palavra vai te levantar e você vai ter força para o enfrentamento da prova. Porque 40 dias é prova, mas você vai passar por essa prova. Você vai vencer essa etapa. Você vai sair desse lugar. Você vai para a presença do Senhor. Porque o lugar que Deus trabalha conosco é dentro da presença. E a palavra de Deus diz que Deus se apresenta como terremoto. Um fortíssimo vento passa por ele. Depois, o terremoto. Mas Deus não estava nem no vento forte e nem no terremoto. Já no versículo 12, aí diz que também houve um fogo, mas Deus não estava no fogo. Mas logo depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Que isso, Jesus? Sabe, preste atenção. Quando Deus usa o terremoto, é para abalar a estrutura. Você conhece passagens assim?
de 2 homens de Deus que estavam presos. Houve um terremoto. Não foi para falar com eles, foi para abalar estruturas. Quando Deus se movimenta em terremoto, ele vai abalar as estruturas. Ele vai trazer libertação. Mas aqui, ele estava cuidando. Então não via como terremoto. Não veio com um vento forte. Não veio com um fogo. Veio com uma suave palavra. Essa palavra que vai te consolar. Que vai te fortalecer. Que vai dizer, não temas, estou contigo. Não te espante, eu sou o teu Deus. Que isso, Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Persevere no propósito. Eu até lembrei uma música que diz, nas horas difíceis da vida, ele estava lá, né? Ele se manifestará a você. Glória a Deus. Busca ao Senhor, persevere. Versículo 15, e aí a palavra de Deus, nós lemos aqui no versículo 15, o Senhor disse, volte pelo caminho, no versículo 15, volte pelo caminho onde veio e vá para o deserto de Damasco. Porque, do que aconteceu? Quando veio essa palavra, a Elias, essa palavra suave, que ele ouviu, a voz perguntou, o que você está fazendo aqui? Olha que Deus, como Deus é amoroso, gente. Ele disse, eu fico imaginando as pessoas quando têm um filho, falam assim, filho, o que está acontecendo? É assim, filho, vem cá, filho, o que está acontecendo? Se o filho é maior, fala, filho barbudo, vem cá, filho. O que está precisando? Ele vai querer resolver. Aí Jesus, o Senhor chega, o que você está fazendo aqui? Aí ele começa a dizer, tenho sido muito zeloso, Senhor. O Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua herança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão me procurando. Aí sabe o que o Senhor fala? Volte para onde você parou. Eu acho interessante que Deus nunca responde aquilo que a gente quer, porque esses questionamentos não vão resolver. É a pessoa que Deus é mesmo, filho. É. Aí você vai, aproveita. Aí. Aí a gente falou, estou sozinho, mataram o seu profeta, eu tenho te servido, eu quebraram os altares. Volta para onde você parou. Volta. Aí diz aqui, volte pelo caminho por onde você veio. Vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, para suceder, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. E aí no versículo 18, no entanto, Deus vai falar assim, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Ele estava pensando que está sozinho, irmão. E não, sempre haverá um povo fiel. E eu espero que a gente esteja nesse grupo, incluído nesse grupo. Só depende da nossa atitude, nosso pensamento de perseverar. E o Senhor disse para ele, volta para onde você parou. Volta lá. Porque ainda a obra não acabou. Porque muitas vezes nós paramos as coisas por muitos motivos. Nós paramos de perseverar por muitos motivos. Ninguém está fazendo, eu não vou fazer. Ninguém está indo, eu também não vou. E o que eu tenho com a vida dos outros? Se ninguém vier, eu vou. Não, isso eu estou falando para a pessoa, estou mostrando você falando. Se ninguém quer fazer, eu vou fazer. Se ninguém vai vir as ungidas, eu vou. Se ninguém vai vir louvar, eu vou. Se não tem ninguém que vai pregar, eu prego. Mas eu não vou deixar que a situação me paralise. Senhor, eu vou na igreja, ninguém quer mais ir à igreja, porque agora é moda. Não me interessa a moda. Me interessa o que Deus tem como propósito na minha vida. Eu sei o que Deus tem para a minha vida e eu vou cumprir. Eu vou ser firme. Eu não vou desistir. Eu vou ficar focado. Fica focado, meu irmão. Amém ou não amém? Jesus, glória a Deus. Então a palavra de Deus mostra aqui. E aí ele vai. Foi por isso que ele foi em direção a Eliseu. Agora você entende? Porque Deus falou, vai ter alguém que vai te suceder, o nome dele é Eliseu. Ele vai atrás de Eliseu. E Eliseu está vindo lá. É um agricultor.
Hã? E aí eu fico pensando, o que Eliseu devia ter no coração dele? Você já parou para pensar nisso? Por que Deus escolheu Eliseu? Ah, por acaso, Deus escolheu por acaso. Não, nada é acaso. Deus não te chamou por um acaso. Você não está no reino por acaso. Há um propósito para cada um de nós. E aí Eliseu vai lá, Elias foi lá, enquanto Eliseu estava com as parelhas de boi, e ele lança, Deus disse, unja, não disse ungir? Eu falei, cadê o óleo? Quando ele lança a capa, lança o manto sobre Eliseu, isso é o simbolismo da unção. Quando ele recebe esse manto, ele vai a Eliseu e diz, ele entendeu o que aconteceu. Eliseu foi a Elias e disse, Elias, me permita primeiro falar com meus pais e me despedir deles. Ele falou, vai, mas não se esqueça do que eu fiz. Ele disse, você foi ungido. Irmão, a gente não pode esquecer o que Deus te ungiu. Pastor, mas eu não vi a unção, mas o Espírito Santo está dentro de você, te ungiu. Porque quando você recebeu o Espírito Santo, ele já te ungiu para um propósito. Então, tome posse disso. Amém, igreja? Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que aí começa, né? Ele queima tudo e segue Elias. Tem uma experiência. E aí vamos já para a conclusão. E aí vai lá em 2 Reis, no capítulo 2, para vocês entenderem agora o fechamento. Porque o Senhor disse para Elias que ele precisava ungir Eliseu, né? Porque o Senhor tinha agora um propósito com Elias. Aí no versículo 2, agora nós vamos ler esse pedaço, uma parte. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte, porque vai acontecer um fato interessante na vida de Elias. Vai ser tomado pelo Senhor. Um redemoinho, carros de fogo, né, cavalos de fogo. E agora, Eliseu, ele sabe o propósito de Deus na vida dele. Porque ele recebeu o quê? Sobre ele o manto. Então ele sabe o propósito. Só que no coração dele, o propósito dele foi aumentado. Olha que isso interessante. Eu, quando estava estudando isso, eu falei assim, Deus tem um propósito comigo, mas Deus espera que eu aumente o propósito. Presta atenção nisso, irmão. Deus, às vezes, tem te prometido a unção da cura, a unção da palavra, a unção da alegria. É muito bom ter a unção da alegria, né? Você chega na pessoa está batida, você chega feliz, alegre, tem uma unção de alegria. Aí você abraça a pessoa sente aquela unção, aí a pessoa, com um abraço, a pessoa é liberta da tristeza. Você crê nisso, irmão? Acontece isso, irmão. Pessoas que podem receber a unção da alegria, não é de ficar rindo. Não. Não é isso, não. É uma unção de alegria que ela tem um brilho nos olhos. A pessoa está falando, não, mas eu creio, irmã. Eu creio que Deus vai fazer a obra. Vamos orar. E faz tudo com alegria. Deus é tremendo. Eu tenho experiência, pula e faz. E é alegre. Não consegue ficar parada. Porque quando está falando de Jesus, ela é ativa. Né? Não é verdade, irmão? Acontece isso. É as pessoas que têm a unção da alegria. Então, ele tinha um objetivo maior. E falou, eu tenho tido uma experiência com Elias, eu tenho visto o que tem acontecido, e eu quero essa porção do Espírito que está sobre Elias, uma porção dobrada sobre mim. E a palavra de Deus diz que Elias chega para ele e fala assim, eles saíram até Gigal, olha esse texto aqui no versículo 1. Quando o Senhor levou Elias ao céu, no redemoinho, aconteceu o seguinte, Elias e Eliseu saíram de Gigal, e no caminho disse Elias, fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que eu não te deixarei ir só. Por que ele fez isso? Porque ele tinha um propósito maior. Ele sabia o propósito de Deus. Preste atenção nisso. Isso é importante a gente, às vezes, parar. Porque Deus não impede que você tenha propósitos. Deus não impede que você conquiste as coisas naturais. Impede? Eu já provei aqui que tem pessoas que não são cristãos, né? Na presença do Senhor, e ela tem propósito, ela é perseverante, ela luta por aquilo que consegue. Porque ela foi ter com a formiga, ela conquista. Muito mais nós, como servos de Deus. Então, Deus não impede que você tenha propósitos para a sua vida, mas também tenha propósitos espirituais. Deus quer, aumente o teu nível. Sai desse nível, aumenta o nível aí. Aí ele falou, eu vou aumentar o nível.
porque eu sei o que está acontecendo com ele, eu quero a porção dobrada. Ele diz, eu juro pelo Senhor. Tão certo aqui nessa palavra aqui, que está na tela, tão certo como vi o Senhor, e como tu vives, não te deixarei ir só. Então desceram a Betel. Depois continua. Então, em Betel, os discípulos do profeta foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-os de você? Preste atenção, os discípulos do profeta sabiam desse acontecimento, era notório já, não era segredo. Não era segredo. Todos sabiam, e agora esses discípulos falam para Eliseu. Você sabe o que Eliseu falou? Sim, eu sei, mas não falem nisso. Sabe por quê? Porque isso ia mexer com o emocional dele. Quando eu estava observando esse texto, a gente observa que, por que ele falou, não fala isso? Porque ele sabia que um líder dele não ia estar mais ali. Ia mexer. E quando mexe, você pode perder o seu objetivo. Entende isso? Estão comigo aqui, amados? Se eu estou num propósito, estou numa perseverança, estou indo, eu sei onde eu quero chegar até ali. Aí alguém fala alguma coisa, mexe com o meu emocional, eu já começo a olhar o problema, o que está atingindo o meu emocional e paro de seguir. Então ele diz, não fala isso comigo. Ele diz, eu não quero saber isso. Eu quero ficar no meu propósito. A questão não é Elias, é o que Deus, quem age em Elias. Eu quero essa unção do Espírito que age em Elias, e eu preciso ser focado. E a palavra de Deus diz que, mais uma vez, então Elias ficou, fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Olha só, Elias fala outra vez. Ele, irmão, juro pelo nome do Senhor, por tua vida que não te deixarei só. E desceu, então, ele está acompanhando. Irmão, quando você tem um propósito, você tem que continuar. Para de desistir das coisas. Para de começar uma coisa, para de começar e parar de fazer as coisas. Fui um pouco redundante desse parar, né? Mas comece uma coisa e continue. Não deixe que o seu emocional seja abalado, não deixe que as pessoas te paralisem, porque se ele escuta esses discípulos, ele fala mesmo, está indo, aí não tem mais jeito. Ele falou, não, eu tenho propósito. E aqui no final ele diz assim, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida ele disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão. Ele disse, fique aqui, porque agora, até Jericó é período de batalha. Começo, a palavra mostra aqui um começo, né, ali quando estava em Gilgal. Depois a gente observa ali que a presença de Deus para Betel. Jericó mostra um momento de batalha, vê como acontece? Presença de Deus, manifestação de Deus. Há um tempo de batalha que você vai passar por ele, que é o levante, mas eles vão a Jericó. Depois ele vence Jericó e vai agora para o Rio Jordão, aonde vai ter que trabalhar a fé. Quando chega no Rio Jordão, deixa eu ler essa parte, versículo 7, partiram juntos. 50 discípulos do profeta os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Eli e Eliseu pararam à margem do Jordão. Os discípulos pararam, Eliseu não parou. Ele não deixou que aquela multidão, aqueles discípulos, influenciasse o seu objetivo. Para de deixar as pessoas influenciar os teus propósitos, irmão. Para de deixar as pessoas atrapalharem os teus sonhos. Você está focado. Se alguém está tendo o teu foco, diz, eu não quero falar sobre isso. Eu não quero falar sobre isso. Fala assim, amado, eu não quero falar sobre isso. Educadamente, eu acredito que Eliseu não foi ríspido, e falou, eu não quero falar sobre isso. Eu estou focado. Você está querendo me desfocar? Então, a palavra do Senhor mostra aqui que os discípulos ficaram, né, os discípulos profetas ficaram à distância. Quando Eli e Eliseu pararam à margem do Jordão, então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram a seco. Aí a experiência é de Elias. Presta atenção, já estamos indo para concluir. A experiência é de Elias. Ele pega o manto. Ele tinha lançado o manto sobre Eliseu, mas o manto não ficou com Eliseu. Presta atenção nesse detalhe. O manto não ficou com Eliseu. O manto é de Elias. Ele só fez um ato simbólico, está ungido para um propósito de Deus na sua vida. E aí ele pega o manto.
Agora, a palavra de Deus diz que junto ali do Jordão, nesse momento, né, do Jordão, nesse lugar de travessia, agora ele toca nas águas, as águas param, eles atravessam a pé enxuto. Vão para o outro lado. E aqui acontece um detalhe. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Eu acho interessante que ele não vacilou na pergunta. Ele não ficou pensando, deixa eu ver aqui. Irmãos, a gente tem que saber o que nós queremos. Porque na hora da oportunidade você não pode perder o time. Não perca o time. Jesus falava: o que queres que eu te faça? Era. O pessoal já tinha empurrado Jesus, a multidão. A gente às vezes não pensa nisso, é uma multidão que está ali, vai, para, o que você quer, filho? O que você quer, filho? Tá, vamos lá. Eu quero ser curado. Opa, para todo mundo. Ele sabe o que quer. Quando a palavra de Deus diz que Elias vai perguntar, deixa eu ver aqui o versículo. O que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado? Ele nem tosquedejou, ele não vacilou, ele falou: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Ele diz assim: eu quero essa porção dobrada do espírito que está sobre você. Eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, Elias. Você botou um manto, você me ungiu com um propósito. Eu estou seguindo aqui. Eu tenho visto a obra de Deus na tua vida. Eu tenho visto o que tu fez lá em Sarepta. Eu tenho visto o que Deus fez com a viúva. Eu tenho visto tantas coisas, porque os textos aqui vão mostrar que ele teve muitas situações. Eu tomei conhecimento de tantos fatos. Alguns eu participei com você, mas eu sei que Deus tem algo maior para mim e eu quero essa porção. Aí ele falou assim: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. Ele diz assim, sabe, você tem que estar focado. Olha a perseverança, esteja focado. Você quero, e perde a visão, o sistema te para, o desânimo vem, a televisão é mais forte. Você tem que perceber essas coisas, a gente tem que trazer para o tempo atuais. O que está nos paralisando? Eu não estou falando contra, eu estou dizendo o que te paralisa para o objetivo. Você tem que vencer. E aí eu fiquei imaginando essa cena. Porque a palavra de Deus diz que ele vai conversando, olha só. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, agora para aqui. Aí tá, ele disse, ó, você tem que me ver. Eu acredito que a conversa de Elias agora passou a ser assim. Passava um lagartozinho, passava um bichinho, um passarinho voava, cantava, eu não quero nem saber. Estou aqui. Ele disse, eu tenho que ver. Eu penso isso, que ele ficou assim, ó. Ele falou, porque tal, ele está aqui, ó. Quero saber mais de dar. Se tem pedregulho, se tem pedra, ele machuca e vai, porque ele não perde a visão. E a palavra de Deus diz que de repente, olha, e quando eles estão conversando, ele vê aparece uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo. Que visão! E Elias subiu aos céus. Deixa eu ver aqui se está o mesmo. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Né? Mas aqui está do fogo que os separou. Está lá? Tá. De fogo que os separou. Sabe? Ele está aqui olhando. Aparece a carruagem de fogo, cavalo de fogo, e separa os dois. Mas ele está vendo. Ele não deixou de ver. Ele está vendo carro de fogo, cavalo de fogo, Elias sendo tomado e está presenciando aquilo tudo. Ele não tirou o foco. Eu sei o que eu quero porção dobrada. Eu tenho que ver, eu tenho que estar firme, eu vou receber. E a palavra de Deus diz que ele foi tomado. E quando ele foi tomado, ele ficou olhando. Oh, glória a Deus. Ele disse, meu pai, tu eras como o carro de guerra e os cavaleiros de Israel. Eu acho que ele tornou-se fogo também. Ele entrou em um carro de fogo, um cavalo de fogo, tornou-se fogo e foi para o céu. Mas o manto foi deixado. Oh, Jesus! Oh, Jesus! Quando já não podia mais vê-lo,
Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou ao meio. Sabe por quê? Porque Deus não pode dar vinho novo em odres velhos. Vinho novo para odres novos. Deus não faz remendo de roupa. Ah, xalamaiô. Se você quer grandes coisas, entenda que Deus vai precisar ver a tua atitude. Rasga as velhas coisas. Deixa para trás. E pega o manto novo. Pega a unção nova. E faça a obra de Deus. E persevere no propósito de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória, glória, glória. Seja dado ao Senhor. Eu convido nossos levitas.